Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações na ROF. Então a gente vai ver que existem várias complicações, né? Só tem complicação quem faz a harmonização. Quem não faz a harmonização não tem complicação. Então, a gente vai encontrar pessoas, né? Vira e mexe, a gente vai ter problemas relacionados à estrutura anatômica, às vezes o profissional não é o grande causador do processo, né? Muitas vezes o profissional tá no rumo certo, tá na técnica correta, mas a variação anatômica consiste, a variação anatômica existe, não é verdade? Então, a gente tem que estar aí esperto para saber o que fazer na hora de uma intercorrência ou uma complicação. Mas antes disso, é bom a gente saber o que é uma intercorrência e o que é uma complicação dentro da ROF, tá? Intercorrências são eventos não esperados, né, em procedimentos estéticos. Então, a gente não pode confundir complicação com intercorrências. Então, intercorrências são sinais que aparecem logo após o procedimento. Então, eu posso ter dor, eu posso ter eritema, eu posso ter hematomas, eu posso ter ardência, entre outras coisas. E complicações trata-se de uma evolução desfavorável a um determinado procedimento da estética, né? Podendo aparecer logo após o procedimento e também tardiamente, né? As complicações mais comuns da estética são herpes labial, pós lasers de alta potência, pós-preenchimento, pós-bioestimulador, muitas vezes. Se a pessoa tem tendência a ter herpes labial, ela tem que fazer um tratamento pré com a ciclovir para evitar que a gente tenha esse aparecimento de herpes, tá? Cefaleia e dormência pós-botox, isso pode acontecer também, principalmente pacientes que vão fazer botox pela primeira vez. Parestesia, né? No botox, no preenchimento, na anestesia. Nodulação imediata ou tardia por conta de bioestimuladores, skin buster, ácidos hialurônicos, né? Necrose por conta de preenchimento, ou por infecção, ou por enzimas, ou preenchedores, fios, etc., né? Inflamação e infecção, seja ela por biossegurança ou por própria rejeição ao produto. Então, muitas vezes, gente, o paciente pode apresentar inflamação, né, por conta dessa rejeição do produto. Às vezes o corpo dele não tolera, mas o ácido hialurônico a gente produz. Sim, mas às vezes o corpo não tolera aquele ácido hialurônico, né? Então, muitas vezes ele pode fazer uma inflamação e uma infecção devido ao produto, tá? Alergias também são coisas que a gente pode ter como intercorrência, como complicação. Assimetrias, né? Manchas, cicatrizes, fibroses, pitoses. Então, a gente pode ter todos esses processos, certo? E como que o ozônio ele vai melhorar essa condição? Ele vai ajudar na oxigenação e no metabolismo do corpo. E por que ele vai fazer isso? Por conta dessa molécula triatômica. Ele vai ajudar tanto com efeitos bactericidas, fungicida e vai melhorar a circulação, a perfusão sanguínea local. Então, se aquele local está ali querendo necrosar, ele vai ajudar a produzir neovasos, ele vai ajudar a diminuir o risco inflamatório naquele local, ele vai combater a infecção, tá? A ação do gás permite a flexibilização dos eritrócitos, melhorando a passagem dos mesmos pelos vasos capilares, garantindo o melhor suprimento de oxigênio dos tecidos. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter oxigenação para eu ter um tecido saudável, não é verdade? Então, quando eu tenho um processo de necrose, por exemplo, e eu ainda tenho chance de recuperar certo local daquele tecido, eu vou investir na oxigenação para que aquele tecido se regenere a partir daquele pouquinho que ficou,
certo? E quanto antes eu entrar com esse processo, mais rápido é o meu estabelecimento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a necrose. Então a necrose aqui, ela é um dos fatos mais importantes que acontecem dentro de uma harmonização, né? Harmonização orofacial. Acho que vocês devem lembrar do caso desse rapaz aí que rodou na internet vários dias, várias semanas e tal. E a moça, eu não lembro se era uma biomédica, se era uma dentista, eu lembro que uma dentista que socorreu ele. E a gente pensa, puxa, os outros profissionais também estavam errados? Não, gente, não estavam. Porque a partir do momento que você coloca a mão no paciente, o paciente começa a ser seu. Quem deveria ter dado atenção para o paciente seria a própria injetora, né? Essa própria injetora é que deveria ter dado toda a assistência ao paciente. Mas nesse caso, esse rapaz aqui de baixo, ó, nesse caso, não foi dado pela moça, eles que procurou ela, 5 dias com dor e tal. E aí o que aconteceu? Pegou uma artéria labial, gente. Pegou uma artéria labial, pode ter feito a técnica errada, não sei, não vou julgar, mas pode ter tido também uma variação anatômica. Aonde que ela pecou? Em não dar assistência a esse paciente. Esse foi o erro dela, né? Ela deveria ter visto o paciente. Então eu sempre falo assim, todos os pacientes que trabalham com ROF e fazem aplicação de ácido hialurônico, fios, Skin Buster, seja qual produto, qual fármaco for, vocês têm que ter cuidado com esse paciente, né? Cuidado, perguntar, fotografar, mandar a mensagem a tantas horas depois e ver como esse paciente está evoluindo. Isso é importante, tá? Porque todo mundo está sujeito a ter essas complicações. Então, no caso desse rapaz, eu não tenho muitas fotos aqui, mas a evolução foi a mesma que dessa moça aqui em cima. Ela fez também um preenchimento labial, teve essa necrose por conta de obstrução de vaso, e aí aconteceu o que, ó, 25/1, ela fez essa necrose, 26/1, ela já estava em tratamento ali com antibióticos e entre outros produtos lá, não utilizou ozônio aqui, tá? Quando chega para nós nessa situação, não tem muita coisa do que a gente fazer, certo? A gente tem que preservar a outra face, mas nessa situação não tem muita coisa do que a gente possa ajudar, certo? Então aqui ela fez todo o desbridamento, aqui nessa região ela perdeu tecido, né? Perdeu muito tecido por conta do quê? De um atendimento tardio, na verdade. Então se o profissional tivesse atendido, se o profissional tivesse dado atenção devida para esse processo, isso não teria com certeza acontecido, né? Ela poderia ter feito a diluição com hyaluronidase, diminuído todo esse processo do paciente, tá? Então, uma coisa bem importante falar para vocês assim, ó, nessa fase do tratamento, não tem o que a gente fazer, tá? Dentro da ozonoterapia. Você pode ajudar fazendo infiltrações ali para melhorar a oxigenação local, mas ela já teve uma perda bem importante de tecido. Quando que a gente pode intervir, gente? Quando tá assim, ó, nessa situação aqui, ó. Ele tá com vaso de necrose ainda, aqui também, então a ozonoterapia poderia ter sido usada aqui. Quanto que a gente usaria? Usaria concentrações altas devido à infecção que está localizada nesse lábio. Então a gente tem pus, tem que drenar, tem que fazer uma série de coisas. Então, é um tratamento complementar ao tratamento do injetor. Isso é bem importante. O injetor faz ozônio, ótimo. Aí ele vai mexer, ele vai fazer a diluição desse ácido hialurônico, ele vai entrar com ozônio, então ele vai mexer. Quando você é chamado para fazer parte dessa intercorrência, a gente tem que ter isso em mente. Quando colocamos a mão, nós começamos a ser a dona do paciente também, tá? Então, isso é um fato bem importante da gente falar.
Quando eu digo para vocês que a gente tem que intervir, quando a gente tem um pouco de tecido vivo, a gente vê aqui, ó, na situação desse mamilo, tá vendo? Esse mamilo chegou para mim no consultório e aí o que aconteceu aqui? Olha só, ele tinha metade necrosado e metade sadio. Só que ela veio para mim por conta de uma paciente, né, que foi no consultório e falou assim, olha, será que você podia ajudar ela e tal, não sei o que, naquela época nem tinha ozônio para todo mundo ainda, e eu falei, não, vamos tentar ajudar ela. E aí o que o médico falou? Que não, que ele ia deixar ela só com antibiótico. Eu falei para ela, se você ficar mais 2 dias, você perde o mamilo, não é verdade? E aí eu fiz essa intervenção nessa região aqui, puxando para cá, para diminuir essa necrose e essa perda de tecido. E aí a gente conseguiu manter esse mamilo, né? Que ela não perdeu tanto, mas a gente conseguiu manter. Se ela deixasse mais 2 dias aqui, ela já não teria mais, tá? Então, o que eu usei? Qual foi o protocolo que eu utilizei aqui? Eu utilizei um protocolo de bioestimulação. Então, eu coloquei em torno de 20, 30 microgramas. A gente fazia aplicações peri-lesão, né? Peri-lesional aqui, e a gente aplicava uma vez por dia, foi durante 12 aplicações que a gente conseguiu essa melhora, tá? O ozônio também é muito legal, então esse tipo de aplicação que eu fiz aqui, vocês podem fazer também na lesão da boca, no rosto. Então a aplicação vai ser sempre a mesma, sempre peri-ferida, né? Em concentrações aonde que você quer a bioestimulação, 20 a 30 microgramas, antimicrobiano acima de 30, de 40 a 70, a gente vai entrar com a ação antimicrobiana ali com pus e tudo mais, né? Mas o que a gente sempre preza? Quando a gente entra numa concentração maior que 40, a gente vai ter a chance de diminuir o processo inflamatório, né, o processo infeccioso, mas ao mesmo tempo a gente vai estar matando bactéria boa. Então a gente precisa fazer com que essa concentração de 70 tenha uma entrada e tenha uma saída, para que ele passe ali só, para que ele possa melhorar, tá? Então, quando eu não tenho uma entrada, por exemplo, um túnel, vamos voltar nessa daqui da boca, ó, essa daqui da boca. Né? Eu vou colocar 70, ele tem aqui ó, uma entrada e uma saída, então eu posso pôr aqui, e lembrando que o paciente não pode respirar nesse momento da aplicação, porque se ele aspira aquele gás, ele pode intoxicar, então é muito cuidado para a gente poder fazer isso, tá? Outra coisa bem importante que a gente utiliza bastante, eu coloquei essa barriga aqui, mas geralmente na odonto a gente vai ter bastante relacionado à papada, né, fibrose pós-operatória de lipoaspiração. Então a gente vai procurar trabalhar em cima das fibroses, sempre a 90 graus em cima das fibroses, e a gente pode colocar em torno de 10 a 15 microgramas, 5 ml por ponto, sempre em cima da fibrose, tá? Então, a gente pode trabalhar também, aqui pode trabalhar em torno de 3 vezes por semana, mais a drenagem linfática e todo o processo que tem no pós-operatório, tá? Então, é uma forma da gente estar ajudando. No caso das pitoses, gente, de botox, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. As pessoas mentem falando assim, o ozônio reverte a pitose palpebral. Não vai reverter, ele vai acelerar o processo de melhora. Mas se o botox daquela paciente dura 4 meses, se a gente fizer aplicações altas de 25, 30 microgramas no local da pitose, no caso dessa daqui, provavelmente a pitose foi nessa região que foi realizado o botox, né? Então a gente joga aqui na mesma região que foi realizado o botox, 35 microgramas, mais ou menos uns 2 ml, tá? Dói bastante, arde muito. E aí o que vai acontecer? Vai acelerar o processo de volta dessa musculatura, mas não vai
não vai de imediato melhorar. Não é 7 dias para melhorar. Então, às vezes as pessoas falam, 7 dias, não retorna. Principalmente quando deu já o snap. Então, não tem aquela coisa de voltar ali rapidamente, tá? Então, o Botox, ele é um procedimento que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer, saber certinho as estruturas, saber como aplicar. A Prof. Tuane aqui mesmo tem um curso super bacana de Botox, então vocês podem ver na prática, fazer com ela, é muito legal. E o que você tem que prestar muita atenção? Qual estrutura você quer alcançar? E qual o halo de ação que a tua toxina tem? Porque não adianta nada você comprar uma toxina e não saber usar. Então, antes de tudo isso, gente, isso aqui que vocês estão vendo, pitose palpebral, é algo extremamente previsível. Então, só tem essa complicação quem não trabalha corretamente, certo? É diferente de um preenchimento com ácido hialurônico, onde pode ter variação anatômica. Aqui já está dizendo quais são os pontos que a gente vai utilizar. Então, a gente precisa saber muito anatomia para a gente trabalhar com essa parte, tá? Então, o Botox, infelizmente, o ozônio, ele só vai acelerar um pouco o processo de recuperação. Porém, ele não vai fazer a mágica que todo mundo pensa que ele faz. Os protocolos que a gente vai utilizar são via subcutânea, via intradérmica, retal, alto emo menor. O ângulo que eu vou utilizar para fazer essas aplicações, eles podem ser de 10 graus, eles podem ser de 90 graus, a distância pode ser entre 1 a 2 centímetros e o volume que eu vou utilizar de 0,5 a 5 ml para aplicações locais, tá? A agulhinha que eu vou usar é a 30 gauge, a concentração em torno de 10 a 60 microgramas, lembrando que as microgramagens acima de 40 tem que ter uma entrada e uma saída, né? A água e o óleo ozonizado e a periodicidade que a gente vai usar em torno de 1 a 2 vezes por semana, no caso desses pacientes, para a gente fazer essa melhora dessa complicação. Quando for necrose, são todos os dias até a melhora dessa necrose, certo? Aqui eu vou deixar para vocês o meu contato, aqui os meus Instagrams. Qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato comigo e aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida que vocês tenham, passa aí na plataforma, manda, a gente vai respondendo para vocês, beleza? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.